Oi pessoal, como é que está sendo aí a quarentena? Espero que todos estejam bem. Vamos revisar um pouquinho algo que a gente utiliza bastante em física e matemática, que é a notação científica. A notação científica é uma maneira de você representar os números para facilitar a operacionalização deles. Um exemplo de um número que precisa, para ficar mais fácil de ser trabalhado, transformado em notação, são as distâncias muito grandes. Por exemplo, as distâncias que envolvem o espaço. A distância Terra até a próxima Centauro, que é a segunda estrela mais próxima da gente, é esse númerozinho aí, o razoável. 40 trilhões de quilômetros. Outro número que é próximo da gente, mas que é difícil de ser representado, é, por exemplo, a massa de um próton. É esse bando de zero aí, um 0, um monte de zeros, 167 kg, ou seja, um número extremamente pequeno. Os prótons eles estão no núcleo do átomo, eles fazem parte de todos nós, mas ainda assim um número difícil de ser trabalhado nessa representação. O raio de um átomo, a distância do centro dele até a sua eletrosfera em centímetros, é um número também complicado, um monte de zeros aí, centímetros, número bem pequenininho. A quantidade de átomos, por exemplo, numa célula, já é um número gigantesco também, na casa de trilhões, aí, 2 trilhões de átomos é o que você teria numa célula média aí de um corpo, no caso de um corpo humano, de qualquer animal. Agora, será que você conseguiria fazer essa conta aí? Multiplicar esses 4 números que a gente acabou de ver? Vai lá, pega o papel, caneta, tenta aí. Vai dar um pouco de trabalho, vai demorar um cadinho. Não é muito razoável fazer essa conta nem no papel, nem na caneta, então você pode pegar a calculadora. Duvido que você tenha uma calculadora que caiba todos esses algarismos. Então, se você parar para ver, são números que são inviáveis de fazermos operações pelos métodos tradicionais. Mas, ao mesmo tempo, todos eles têm algumas coisas em comum, como, por exemplo, o fato de serem aqui no início números simples, como um 4, um 5, 167, um 2 e um monte de zeros. Então, será que existe uma maneira de você condensar esses zeros todos e trabalhar apenas com o número da frente? Existe, e isso é a notação científica. Então, nesse nosso caso dos 40 trilhões aqui, você pode representar 40 trilhões, ao invés de colocar todos esses dígitos, você pode representá-lo como um produto, ou seja, uma multiplicação do número 4, que é o único número diferente de zero que a gente tem, vezes qual é a potência de 10 que dá esse bando de zeros. Então, se você olhar aqui, você tem aqui 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então, esse 4 está na casa de dezenas de trilhões. Então, o que você tem é 4 vezes 10 elevado a 13, que é a mesma coisa que 10 trilhões. Então, 4 vezes 10 trilhões, 40 trilhões é o número que a gente tem. Só que a gente não precisa ficar lembrando desses números, desses nomes, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Então, se for ainda para os menores de 1, vão ser ainda mais complexos. Você pode simplesmente pensá-lo como um produto de um número que a gente vai chamar de mantissa. Ele é sempre maior do que 1 e menor do que 10, vezes o 10 elevado a um determinado expoente, que é a nossa ordem de grandeza. Então, isto é a notação científica. É a condensação de um algarismo gigante num produto de um número pequeno, ou seja, entre 1 e 10, vezes a potência de 10 associada ali. Então, nesse caso aqui, por exemplo, 253.756,42. Não tem zero como tinha no caso anterior. Mas 253.756,42 ainda assim é um número grande. Então, se eu for usar a regra de mantissa entre 1 e 10 e expoente vezes um 10 elevado a um expoente, eu vou fazer o quê? Eu tenho que pensar o seguinte: essa minha vírgula que está aqui entre o 6 e o 4, no decimal, ela tem que vir para o 2,5, para o 2, entre o 2 e o 5. Repara, se eu colocar ela aqui no 25, é um número maior que 10. Se eu colocar ela à frente do 2, eu vou dar 0,2.
Para eu obedecer a regra da notação científica, então eu coloco ela aqui. Então essa vírgula vai ter que andar daqui, do 6,4, para cá. O que eu estou fazendo com esse número? Ele está virando de 256.756 para 2,5. Ou seja, você reduziu o número. Só que aí vem a compensação. Se eu reduzo a mantissa, eu tenho que aumentar a potência de 10. E cada casa decimal que eu andar, cada vírgula que pular de um número para outro, vai alterar uma unidade da minha potência de 10. Então, aqui na primeira linha, eu não mudei nada. 10 elevado a 0 é 1. Eu estou com o mesmo número do enunciado. Só que agora eu já reduzi ele para 25.000. Eu reduzi ele 10 vezes. Então, minha mantissa caiu 10 vezes. Logo, eu ganhei mais 1 na potência de 10. Por quê? Porque se eu multiplicar 10 por 25.000, eu volto para 253. Ou seja, eu não estou alterando em nada. Eu só estou mudando a cara do número. Eu estou mudando a forma como ele aparenta. É como se eu tivesse o 6 e passasse a chamá-lo de 2 vezes 3. Eu não mudei quem é aquilo ali matematicamente. 2 vezes 3 é 6. Eu só estou mudando a forma como ele é apresentado para torná-lo mais simples de ser trabalhado. Então, como eu tenho que manter a minha mantissa entre 1 e 10, eu vou continuar. De 25.000, pulei para 2.537, ou seja, diminuí mais uma casa decimal. Andei aqui mais uma vez, então meu número agora vai ser multiplicado por 10 elevado a 2. Lembrando que 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. Ainda vou dar mais um passo, vou para 253. Então agora eu aumentei mais 1 aqui no meu expoente para 10 ao cubo. Diminuí mais 1, foi para 25. 10 à quarta, porque eu andei mais uma casa, ganhei mais 1 na mantissa, mais 1 no expoente. Finalmente minha mantissa chegou a 2,53 e eu tenho 10 elevado à quinta. Se você fizer por esse esquema aqui, 10 à quinta é 10 vezes 10, 5 vezes, que vai dar 100.000. Então você tem um número que é mais ou menos aí 2,5 vezes 100.000. 2,5 vezes 100.000, 250.000. É mais ou menos o que a gente tem aqui, né? Só que aí a gente fica carregando esses outros algarismos decimais porque o número principal tem. Mas você olhando para o iniciozinho da sua mantissa, você já vê que não é um número tão complicado. Você está falando um número que é 2,5. 2,5 mais uns quebradinhos. Então fica mais fácil de você interpretá-lo como se fosse 2,5, né? Mais alguma coisinha, vezes 10 elevado à quinta. Então, o número ele perde essa característica de ser um número muito grande e ele se torna um número simples, pequeno, vezes uma potência de 10. E quando o número ele é menor do que 1, né? O 250.000 ele é um número muito grande, muito maior do que 1. E quando você tem um monte de zeros aqui nas casas decimais, aí você faz o processo contrário. Se aqui o meu número ele é muito pequeno, então eu vou fazê-lo crescer andando a minha vírgula, e aí a minha potência de 10 ela vai representar o que esse número aumentou e a compensação, o quanto ele vai ter que ser dividido. Então, quando o número ele é elevado a um expoente negativo, né, quando você tem aqui o 10 elevado a menos 2, na verdade você tem o inverso, é 1 sobre 10 a 2, que é 1 sobre 10 vezes 10, que é 1 sobre 100. Então, na verdade, isto aqui está dividindo o número por 100, para de fato chegar no seu número pequenininho aqui original, esse decimal aqui bem pequeno. Então, reparem, a primeira linha não mudei nada. Aqui eu cortei um zero, ou seja, a vírgula andou uma casinha. Então, peraí, para voltar para o anterior eu preciso dividir esse cara por 10, ou seja, vezes 10 elevado a menos 1. Andei mais uma casa, 10 elevado a menos 2, até chegar no onde eu quero, que é o quê? O número entre 1 e 10. 4,75 é o que eu quero. 4,75 eu estou aqui. Só que até aí eu andei, né, eu tive que pular aí 8 casas com a minha vírgula. Então, 4,75 vezes 10 a menos 8. Isso é a mesma coisa que 4,75 dividido por 10 à oitava. Só que ficaria estranho representar um número com uma divisão. A multiplicação é mais simples. E aí a forma de você fazer isso é, ao invés de você representar por uma divisão, é representar por um expoente negativo, na potência de 10. Regra prática é contar as casas. É aquilo que eu já estou falando com vocês. 62.300, para virar
uma mantiça entre 1 e 10 tem que andar 4 casas. Logo, vai ser a mantiça sofreu uma redução, então a sua expoente vai ser aqui positivo. No caso do 0, 0, 0, 0, 2, você teve que andar 5 casas, você teve que aumentar o seu número para caber na mantiça. Então você vai estar diminuindo aqui no expoente, vai estar com expoente negativo, porque isso aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 10 à quinta. 2 dividido por 10.000, que é exatamente esse número decimal que a gente tem aqui. Outros exemplos de notação científica estão dados aí, então você pode representar números, como por exemplo esse segundo aqui, ó, 10 elevado a 25 representa 10 acompanhado de 20, né, o 1 acompanhado de 25 zeros, é um número gigantesco, mas com notação científica ele fica facilmente representado. O 10 elevado a sétima é um número grande, né? Você tem 7 zeros aqui. Olha esse aqui, 9 vezes 10 elevado a menos 45. Isso aqui é 9 dividido por 10 elevado a 45. 10 elevado a 45 é 1 acompanhado de 45 zeros, é um número imenso. Só que na notação científica ele ocupa o mesmo tamanho de qualquer outro número que você queira representar. Isso faz muita diferença, isso torna tudo muito mais simples. Então, tem aí alguns exercícios que vocês podem fazer para transformar em notação científica para treinar, tá? Vale a pena aí fazer esse teste. Deixo aí um tempinho para vocês. E vamos falar daquilo que torna a notação científica tão singular, tão importante. As operações. Adição e subtração. Para somar ou subtrair dois números em notação científica, é necessário que os expoentes sejam o mesmo. Então, um dos valores deve ser transformado para que o seu expoente seja igual ao outro. Ou seja, você vai precisar mexer com a sua regra de notação científica para que você tenha sempre os mesmos expoentes e aí você tem uma evidência. Exemplo aqui, 10 à sétima e 10 à quinta. Então, 4,2 vezes 10 à sétima, 3,5 vezes 10 à quinta. Esses números, se você for escrever, esse cara aqui é 350 mil. E este cara aqui, 42 milhões. Se a gente fosse falar como números e tal. Só que aí, como a gente está lidando com notação científica, a gente não precisa converter, porque nem sempre isso vai ser viável. Então eu penso o seguinte, para eu poder fazer a minha conta, ou 10 à sétima vira um 10 à quinta, ou 10 à quinta vira um 10 à sétima. Aqui eu fiz o seguinte, eu continuei o trabalho do 3,5. Eu andei ele, então, mais 2 casas para cá, eu diminuí ele 100 vezes, para ficar nessa forma que não é de notação, mas que fez a potência de 10 chegar à sétima. Então, se eu diminuir ele 100 vezes, aqui eu ganhei mais 2. Então, eu fiquei com 0,035. Agora, estes dois números, o 4,2 e o 0,035, estão na mesma ordem de grandeza, na mesma potência de 10. E aí você vai fazer a soma normal, 4,2 mais o 0,035. E esse 10 elevado a sétima é como se ele estivesse em evidência. Ele sai da conta, você soma o 4,2 e o 0,035, e aí volta e multiplica por 10 à sétima de novo. É um processozinho um pouquinho inusitado, mas que você faz uma conta extremamente simples, tomando o cuidado de mantê-los sempre na mesma potência de 10. Lembrando sempre, se o 3,5 diminuiu 100 vezes, o expoente do 10 tem que aumentar 100 vezes. E para aumentar 100 vezes é botar mais 2 aqui no expoente. Tá? Outro exemplo aqui do lado. — 6,32 vezes 10 a 9 menos 6,25 vezes 10 a 9. Aqui já está tudo na potência de 10 a 9. Então é só eu fazer a subtração. Dá 0,07 vezes 10 a 9. Só que 0,07 não está em notação. Então esse número aqui vai aumentar 100 vezes. Eu vou andar 2 vezes com a vírgula aqui. Se ele vai aumentar 2 vezes, então o meu expoente precisa diminuir de 2. Então o 9 menos 2 vira 7. Então você andou com a casa aqui, ou seja, aumentou esse número por 100, o expoente tem que diminuir por 100. É sempre um peso e contrapeso. Aumentou a mantiça, diminui o expoente. Diminuiu a mantiça,
aumenta o expoente. Multiplicação. Agora fica mais fácil, por incrível que pareça, a multiplicação é mais simples do que a adição e a subtração. A multiplicação, mantissa com mantissa, expoente com expoente. Então, 6,5 vezes 10 à oitava vezes 3,2 vezes 10 à quinta. Mantissa com mantissa, 6,5 vezes 3,2 e expoente. Aí a gente aplica a regra da potenciação. Potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Olha que beleza. Você está pegando dois números enormes, fazendo a multiplicação dele como dois números pequenininhos, o 6,5 e o 3,2, e somando os expoentes. 5 mais 8, 13. 6,5 vezes 3,2, 20,8. Não está em notação científica, então eu diminuo a mantissa e aumento o expoente para compensar. 2,8 entre 1 e 10, vezes 10 a 14. Tá? Mesma coisa aqui do lado. Mantissa com mantissa, expoente com expoente. O produto de potências de mesma base, repito a base e somo os expoentes. Aqui o menos 15 é negativo. Paciência. Mas com menos menos, então é 6 menos 15, menos 9. 6,4, que é fruto do produto das mantissas, vezes 10 elevado a menos 9. Divisão. Mesma coisa da multiplicação. Divide as mantissas, mas aí no caso dos expoentes, você vai subtrair, porque é a regra de potenciação. 8 vezes 10 é 17, dividido por 2 vezes 10 a nona. Divisão das mantissas, vezes 10 elevado a 17 menos 9. Né? Porque esse menos aqui é fruto da divisão de potências de mesma base. Resultado, 4 vezes 10 a 8. O lado de cá, ambos são negativos, ou seja, tudo número decimal muito pequenininho, só que representado na forma de notação científica. Eu vou ter aqui uma simplificação, né? Uma maneira de você tentar simplificar a conta, que é, no caso, transformar o 2,4 em 24, para facilitar a divisão pelo 6,2. Isso pode ser feito? Pode ser feito à vontade. A representação de notação científica ele é um dado de resposta final. Se para melhorar sua conta você precisar mexer na mantissa e mexer na notação científica, não tem problema nenhum. Você só está mudando a forma como o número é representado e não quem ele é. Então, nesse caso aqui, isso é bem válido. O 2,4 eu transformei em 24. Então, eu aumentei ele 10 vezes, diminuí, e aí aqui ó, é menos 8. Menos 8 é menor do que menos 7, então eu diminuí 10 vezes aqui no expoente. Então, eu tornei o expoente menor ainda para poder brincar com 24. E com 6,2. Então, 24 dividido por 6,2, 10 a menos 8, menos 11. Lembrando, os menos aqui do 8 e do 11 são da potência de 10, e esse menos do meio é da divisão de potências de mesma base. Então, quando você faz isso aqui, repete a base, subtrai os expoentes, menos com menos na frente do 11 dá mais. Então, você vai ter menos 8 mais 11, 3. E o 24 dividido por 6,2, 3,871. Vezes 10 ao cubo. Tá? Então, uma divisão de números que, se a gente fosse representar no papel aberto, seriam números muito pequenos, com muitos zeros, muitas casas decimais, a princípio difíceis de serem feitos, né, de qualquer outra forma, mas quando transformado em notação científica, eles saem em 3 linhas. Bem, pessoal, na exponenciação é muito parecido com o processo de multiplicação, porque exponenciação é a multiplicação do número por ele mesmo. Então, aqui, a mantissa e a potência de 10 estão elevados a um número. Você vai elevar cada um separadamente. No caso, 2 vezes 10 a sexta elevado à quarta, 2 vai ser elevado à quarta, vai fazer a conta normalmente, e o 10 a sexta também. Só que, expoente de expoente, repete a base e multiplica-se os expoentes. Então, 6 vezes 4, 24, vezes 16, que é o 2 elevado à quarta. 16 não está numa notação científica para uma resposta final, então você vai diminuir o 16 para 1,6, ou seja, está diminuindo ele 10 vezes, e aí você vai aumentar uma unidade no teu expoente, que equivale aqui a aumentar 10 vezes. Então, é sempre a regra da compensação. Diminuir a mantissa, aumento o expoente. Na radiciação, que é o oposto, né, a operação inversa da multiplicação, você tem que prestar atenção no índice da raiz. Normalmente, quando a gente tem
né, a raiz quadrada, isso fica mais fácil, porque a raiz quadrada tem um 2 aqui oculto. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que pensar agora que eu tenho a raiz da mantissa e a raiz da potência de 10. Aqui, nesse caso, tirar a raiz da mantissa não é tão trivial. Pô, é 1,6. Mas se fosse 16, era fácil. E você pode fazer isso, porque a notação científica não é uma amarração, não é uma prisão. Você diminui aqui o seu expoente para aumentar a sua mantissa. Então aqui eu pulei de 27 para 26 e ganhei mais uma vírgula, andei com essa vírgula aqui e sumi com 1,6 virou 16. Porque 16 é fácil, raiz de 16 é 4. Então resolve o meu problema. E também facilitou a questão do meu expoente aqui. Por quê? Se na exponenciação é multiplicação de expoentes, na radiciação é divisão. Então você vai pegar o 26 e dividir pelo 2 da raiz quadrada. Então isso aqui vai virar 10 elevado a 13. Ou seja, a raiz quadrada de 10 a 26 é 10 a 13. Porque 10 a 13 vezes 10 a 13 dá 10 a 26. Tá? Então é também bem simples. Aqui no caso não é raiz quadrada, é raiz à quinta, mas dá para fazer também. A gente vai aqui olhando primeiro para o expoente do 10, para ficar mais fácil. Isso aqui, o 17, não dá para dividir por 5. Mas o 15 dá. Ou seja, se eu diminuir 2 unidades do expoente, eu consigo fazer essa raiz quinta daqui. Só que se eu diminuir 2 unidades daqui, significa aumentar 2 casas decimais nesse 6,7. Ou seja, multiplicar esse número por 100. Né? Um expoente a menos vezes 10. 2 expoentes a menos vezes 100. Então você vai ter 6,7, vai virar 670. Aí você vai poder quebrar a sua raiz para a mantissa e para a potência de 10. Para a mantissa, raiz a quinta, né? Raiz quinta de 670 vezes 10 elevado a 15 dividido por 5. Lembrando que na raiz você vai dividir os expoentes. Então vai ficar 10 ao cubo. Por quê? Porque 10 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo é 10 a 15. E a raiz quinta disso aqui, né, não tem jeito. Vamos ver que número multiplicado por ele 5 vezes dá 670 e a gente apela para uma calculadora. Tá? Mas é o processo inverso, né, como eu falei, do expoente, mas muito mais simples. Você não precisa se preocupar com os números gigantes, porque você está reduzindo agora, trabalhando com um número reduzido, com um número pequeno, entre 1 e 10. Então, vamos buscar uns exercícios, vamos correr atrás aí, fazer umas continhas, treinar isso, e vocês vão ver que não vão existir mais números pequenos ou números grandes. No momento em que você usa a notação científica, todos os números passam a ser tratados da mesma forma. Isso é muito poderoso quando você tem infinitos números possíveis para serem trabalhados. Até a próxima, pessoal!